Então, esse é o campeão, na verdade, né, de indicativos, de falsos indicativos para cesárea. Os médicos, eles utilizam muito isso para indicar o tal do sofrimento fetal, que são coisas completamente diferentes e que as pessoas precisam entender isso para começar a desmistificar as coisas. Por que que a gente acha que o bebezinho ele vai ficar enforcado ou com falta de oxigenação se ele está dentro do líquido? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Primeiro também, com relação ao cordão, eu até coloquei semana passada um post falando sobre isso aqui no meu Instagram e coloquei um vídeo e teve mais de 4.000 visualizações no vídeo do nó de cordão, que muita gente também se assusta com o nó. Fala, ok, é circular de cordão, tudo bem, mas e o nó? Também não, gente. Por quê? Porque o cordão umbilical, ele é completamente gelatinoso. Os maridos que estão assistindo essa live, vocês têm que ter o privilégio, que eu falo que é um privilégio, de poder cortar o cordão umbilical. Quando vocês cortarem o cordão umbilical, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Ele é completamente gelatinoso, então ele não é uma corda que vai enforcar, ele não é essa coisa rígida que a gente pensa que vai estrangular a criança e que vai enforcar a criança. Pelo menos a criança tem ali uns 3,5 kg a 4 kg no final da gestação. Deu um espaço minúsculo e essa criança se mexe toda hora porque as mães sentem o quanto elas se mexem, não é? Então, você acha mesmo que essa criança ela não vai se enrolar no cordão umbilical? É claro que ela vai se enrolar no cordão umbilical, até porque o cordão umbilical é o único brinquedo que ela tem. Então, é muito mais comum as crianças nascerem com circular de cordão do que nascerem sem circular de cordão. A gente tem, eu aqui nas minhas estatísticas dos meus partos, a cada 10 partos que eu acompanho, 7 nascem com circular de cordão. Então é um índice muito alto. Os meus 2 filhos nasceram com circular de cordão, quem tirou as circulares foi o Érico. Então a única coisa que a gente faz é sempre o monitoramento do batimento cardíaco. É isso que é a questão principal. É por ali que a gente vai ver se o bebezinho está bem e se a gente pode continuar a evolução do parto normal. Se em algum momento a gente tiver um real sofrimento fetal, onde esse batimento cardíaco ele está sendo persistente, ele já não é mais tranquilizador, já foi feito inúmeras manobras, a gente está observando e a coisa não está legal, aí sim a gente começa a pensar numa cesariana. Só que muitas vezes a gente só vai descobrir que essa cesariana foi provocada por uma circular na hora que o bebê já nasceu. Porque a gente não tem como, não existe, isso é uma coisa muito importante de colocar. Se a circular de cordão fosse tão perigosa, a gente precisaria, no ato, durante o trabalho de parto, fazer ecografia. A gente tem que ficar toda hora fazendo eco para poder verificar se tem circular ou não tem. Se tá enrolando ou se não tá, né? E ninguém faz. Porque o bebezinho, ele vai, durante o trabalho de parto, ele vai se enrolar, ele vai fazer 3 movimentos de giro. Então, na verdade, vai ser quase que impossível ele não se enrolar nesse cordão umbilical. E como a gente não faz eco, é uma informação que pra gente é extremamente irrelevante. O que a gente sempre tem que cuidar é sim com relação ao batimento cardíaco fetal. Então, circular de cordão é completamente mito, nó de cordão é completamente mito. A única coisa que é um real indicativo de cesárea com relação ao cordão é o que a gente chama de prolapso de cordão, que é quando esse bebezinho ele vai, faz esse giro e esse círculo, né? E o que tá saindo ali pelo canal vaginal e que a gente vê e visualiza é o cordão antes da cabeça do bebê. Então, se a gente visualizar o cordão saindo antes, aí sim é um indicativo real de cesárea, porque esse cordão ele vai ser estrangulado, ele vai ser obstruído, e aí sim a gente não tem mais a passagem de oxigênio e nem de sangue para esse bebê. Então é muito importante que a gente entenda que o bebê ele não respira, ele vai respirar pela troca relacionada da placenta pelo cordão umbilical para ele. E ele não vai ficar enforcado porque o cordão umbilical é gelatinoso. Então é completamente mito e é assim o recordista, o grande campeão de falsos indicativos de cesárea. E os médicos vêm com aquele de, eu salvei a vida do seu bebezinho. Que muita gente relaciona. Depois que o bebezinho nasce, ele nasce roxinho. E aí nasceu com uma circular de cordão. Aí eles falam, olha aí, ó, o bebê tava morrendo, o bebê tava ficando roxo já por causa da circular de cordão. E graças a Deus que a gente fez uma cesárea. Primeiro, gente, todos os bebês vão nascer roxo. Todos.
porque é uma questão de adaptação dessa parte respiratória. O bebê não respirava dentro da mãe, então ele tem alguns segundos ou até mesmo alguns minutos para dar o primeiro chorinho e para que essa coloração se regularize. Tem crianças que vão demorar até dias, 2 a 3 dias, para começar a ficar com uma coloração mais rosa, uma pigmentação melhor da pele. Então, nascer roxo também é completamente normal e não tem absolutamente nada a ver com o circular de cordão. Então, são muitos mitos que são falados que a gente precisa, sim, desmistificar. Outra informação que até recebi hoje, já pegando o gancho das minhas dúvidas, é um cordão curto ou cordão longo. Gente, é também totalmente irrelevante essa informação. É que, na verdade, os médicos eles têm que achar coisas para colocar minhoca na nossa cabeça. Então, não precisaria e nem seria necessário colocar esse tipo de informação na eco. Não me importa se o bebê está com circular de cordão, porque ele pode estar hoje com uma circular de cordão e pode ser que amanhã ele já não esteja mais com essa circular. Como pode ser que o inverso, pode ser que você nunca teve uma circular de cordão, se o bebê nunca apresentou isso na eco e ele nasça com circular de cordão, porque durante o parto ele vai se movimentar. E o cordão, gente, ele tem quase 1 metro, ele tem até 60 centímetros, então é quase impossível que ele não vá se enrolar. Um cordão curto, agora pensa, um cordão que é pequeno e que ainda está com circular de cordão, isso sim pode fazer um trabalho de parto mais prolongado, porque esse bebezinho ele não vai encaixar tão perfeitamente, ele não vai ter espaço para poder pressionar o colo do útero e essa dilatação pode sim demorar mais tempo para acontecer, mas também não é indicativo de cesárea um cordão curto.